Você também é daquelas que torce o nariz quando dá de cara com uma planilha? Que quer mudar a vida financeira, mas não aguenta ouvir dizerem anotar os gastos? Calma que nem tudo está perdido e existe solução para o seu caso. Talvez você sempre tenha ouvido falar que para organizar as finanças é preciso anotar os gastos. E eu não vim aqui desmentir essa informação. Anotar ou fazer controle de gastos é realmente super importante, porque esse é um hábito que vai fazer com que você se conscientize sobre a maneira como você gasta o seu dinheiro. É a mesma história quando a gente procura um nutricionista para mudarmos os hábitos alimentares e a primeira coisa que ele pede é para a gente fazer um diário alimentar. Então, durante 3, 4, 5 dias, a gente tem que anotar tudo, absolutamente tudo o que a gente come. E para que isso? É claro que ele sabe que a nossa alimentação está errada, ou porque tem um exagero, né, quando a gente apresenta um sobrepeso, ou porque falta algum equilíbrio. Só que esse diário tem a função de nos mostrar o que a gente come, de nos conscientizar sobre a quantidade e a qualidade da comida que a gente está comendo. Tanto é que quando a gente sabe que tem que anotar o bolo de chocolate que a gente vai comer, muitas vezes a gente até pensa 2 vezes antes de comer aquele bolo e algumas vezes até desiste. Isso pode servir de freio para o nosso impulso, para a nossa vontade de comer. E a anotação dos gastos funciona como esse diário alimentar que o nutricionista pede para a gente fazer. O controle dos gastos ele serve para conscientizar você dos exageros que você anda cometendo, de onde você pode cortar um pouco, de onde você pode aparar as arestas, qual é o ralo por onde o seu dinheiro está escoando. E assim como você não faz diário nutricional para sempre, você também não tem que fazer controle de gastos ou anotação de gastos para sempre. Essas anotações servem somente para entender o seu comportamento financeiro. E uma vez identificado, não precisa continuar anotando se você não quiser. E uma outra coisa que eu vejo muito também acontecer é que as pessoas não entendem muito bem esse processo de anotar os gastos. Anotar por anotar realmente não faz a menor diferença se você não voltar nessas anotações para analisar os seus gastos. E é através da análise dos gastos que você pode mudar o seu comportamento e o seu padrão de gastos para os próximos meses. Então não adianta, por exemplo, o médico te pedir um exame, você vai, faz o exame, tudo certinho, só que não volta no consultório para ele poder analisar esse exame e te passar o medicamento correto. E hoje em dia existe uma infinidade de aplicativos que te ajudam nesse controle financeiro, caso você não queira ficar condicionada a uma planilha. Bom, isso é para quem faz ou para quem quer começar a fazer o controle dos gastos através das anotações. Só que o vídeo de hoje é para quem não aguenta ficar colocando tudo numa planilha ou num aplicativo. E aí, será que tem solução? Como organizar as finanças sem fazer anotações? A boa notícia é que dá para fazer isso sim. A falta de anotação não pode ser nem de longe motivo para a desorganização financeira. Eu explico tudo isso no meu curso, mas aqui eu vou deixar uma dica, um método para quem não quer ficar anotando as finanças e também não quer enlouquecer com planilhas. Eu estou falando do método dos potes. E o que é isso? Você vai dividir o seu dinheiro em categorias do seu orçamento, em pequenos potes, em potes imaginários. Então vamos a um exemplo. Pote da moradia. Dentro desse pote da moradia, você vai juntar gastos com aluguel ou prestação do financiamento, luz, gás, água, condomínio, IPTU, telefone, Netflix, TV a cabo, tudo que entra na categoria de moradia você vai relacionar dentro desse pote. Depois você vai separar mais um outro pote para outra categoria, por exemplo, alimentação. Então gastos com supermercado, hortifruti, açougue, padaria, tudo isso vai entrar dentro do pote de alimentação. Só atenção, porque aquela alimentação de lazer não entra aqui nesse pote, tá?
Outro pote que a gente pode relacionar, o pote para transporte, por exemplo. Então aqui entra o aluguel ou o financiamento do carro, a gasolina, o IPVA, o seguro, a manutenção, o estacionamento, os pedágios, as multas, os transportes por aplicativo, ou seja, tudo que se refere a transporte entra nessa categoria do pote de transporte. E assim a gente vai fazendo com todas as demais categorias. Então entra pote de lazer, entra pote de despesas pessoais, entra o pote dos filhos, né, com mensalidade escolar, material escolar, uniforme, aula de balé, natação, judô, curso de inglês, mesada, vestuário. Ou seja, para cada categoria de gastos, você vai identificar um pote e dentro desse pote você vai colocar todas as despesas relativas àquela categoria. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu salário líquido, tá? Já descontado de imposto de renda, de INSS, aquela renda que entra na sua conta corrente, o dinheiro que entra na sua conta. Você vai pegar esse dinheiro e você vai dividir esse dinheiro pelos potes. Então vamos supor que você ganhe R$5.000. Quanto desse valor que você vai separar para o pote da moradia? Quanto que vai para alimentação, para transporte, para despesas pessoais, para os filhos? Quanto você vai separar do seu dinheiro para o seu pote dos sonhos, dos seus objetivos, né? O famoso pagar-se primeiro. Então, quando você estabelece limites ou teto de gastos para cada um desses potes, você não precisa ficar anotando os gastos. Basta respeitar os limites estabelecidos em cada pote, em cada categoria. E quando você atinge o teto de gastos desse pote, significa que você não tem mais como gastar nenhuma quantia naquela categoria. Significa que aquele pote, aquela categoria, só vai reaver dinheiro novo no próximo mês. Porque se você gastar mais, significa que você está tirando de outro pote, que vai fazer falta para aquele pote lá também. E essa é uma técnica que você pode usar para controlar seu dinheiro sem ficar anotando gastos, sem planilha de Excel, sem aplicativo. É claro que você pode fazer isso de maneira virtual, né? Com potes aí imaginários, mas desde que você tenha limites bem estabelecidos para o teto de gastos. Só que tem quem prefira fazer isso de forma física mesmo, tá? Principalmente para quem tem dificuldade em lidar com cartão de crédito e até mesmo cartão de débito. Apesar de ser uma técnica que não é completamente segura, né? Tem quem prefira retirar todo o dinheiro da conta corrente e literalmente distribuir esse dinheiro em envelopes, né? Na substituição dos potes. E usar o dinheiro ao vivo, dinheiro físico mesmo. E quando o dinheiro daquele envelope acabar, acabou. Não tem o que fazer, não tem para onde correr. A pessoa não tem mais cartão de crédito, a pessoa não usa cheque especial, a pessoa não tem cartão de débito, então ela não vai ter de onde tirar dinheiro, a não ser esperar o próximo mês para receber novamente e fazer a redistribuição. E com isso, à medida que o tempo vai passando e você vai ganhando mais experiência em lidar com o seu orçamento, você vai fazendo os ajustes necessários. Minha previsão era de que eu iria gastar R$2.000 por mês somente com moradia, só que esse dinheiro não está dando. Então eu vou aumentar em R$200, só que esses R$200 eu vou retirar do pote, por exemplo, de despesas pessoais, ou do pote de transporte, eu vou gastar menos com gasolina e vou dividir o meu transporte aí, metade de carro, metade de transporte público ou de transporte por aplicativo. Ou então eu vou pegar R$100 do pote de alimentação e R$100 do pote de educação. Aquele curso que eu queria fazer esse mês, eu vou prolongar, eu vou postergar um pouquinho para que eu consiga adequar a quantia disponível para o pote de moradia. Então, aos poucos, eu vou ajustando aquelas categorias de acordo com a minha realidade e assim eu vou compondo o meu orçamento. Tá vendo como não precisa anotar gastos para controlar as finanças? E se você gostou, compartilha com aquela amiga também que não gosta de planilha, não gosta de anotação e vem aprender o método dos potes. Até a próxima!